até porque o processo de industrialização gera uma certa contaminação. E hoje a gente tem em torno de 1 bilhão de pessoas sem acesso à água potável. 1 bilhão numa população de 6 bilhões é bastante coisa, né? E a gente tende a ir para 8 bilhões de pessoas. E esse número de pessoas sem acesso à água também tende a aumentar. A gente precisa buscar soluções para isso. Recursos naturais está cada vez mais escasso. E não é à toa que a gente vem falando, a indústria, o comércio, a televisão, todos os meios de comunicação vêm batendo nessa tecla. E nós mesmos, né, por costume, temos uma tendência aí de hoje se preocupar com a questão do meio ambiente. Nossos filhos, netos, já vêm com essa coisa muito mais evidente do que eram nossos pais, né? Considerando essas questões todas aí, a gente está falando aqui de um simpósio de eletrônica de potência, onde se enquadra perfeitamente as questões de acionamento de máquinas. E então, eu pergunto para vocês, em acionamentos de máquinas, o que será que a gente pode estar oferecendo para tentar resolver essas questões aí? E a gente já respondeu essa pergunta, né? Hoje de manhã, eu já tive a oportunidade de ver algumas apresentações que já são soluções reais e factíveis desse tipo de coisa. Mas por que se preocupar com acionamento? Vocês têm ideia do percentual de importância disso na indústria, pessoal? Estima-se que o custo de qualquer produto, em média, né, fabricado 50% é matéria-prima, 20% é custo de mão de obra e 30% é custos gerais de fabricação. Sendo que desses 30%, 15% é consumo de energia. 50%, na verdade, é consumo de energia. Se a gente fizer uma conta bem rapidinha aqui, nós vamos chegar à conclusão que a maioria dos produtos, 15% do que a gente paga, é o que foi gasto com energia. Consumo de energia. Vocês sabem qual é o percentual na indústria de produto que mais consome energia? Se a gente fizer uma pesquisa, lá tem site, né? Eletrobras, Procel, pesquisas e pesquisas aí. Qual é o produto que mais consome luz, mais consome energia na indústria? Quem se arrisca a chutar aí? Eu vou chutar, então. Não, produto. O que mais consome? É lâmpada, é compressor, é forno de indução, é motor elétrico? Motor elétrico, muito bom, isso aí. Motores elétricos, pessoal, representa metade do consumo da indústria. Tem uma pesquisa lá, para quem quiser conferir ou olhar, entra no site do Procel, Eletrobras, 48% do consumo na indústria é relativo a motor elétrico. E conversor de frequência aciona o quê? Motor elétrico. Então, a gente pode fazer aí desenvolvimentos que vão representar diretamente no produto final 15%. É um monte 15%. É bastante coisa. Por isso a gente pode se preocupar com essa parte aí. Tá? E uma das coisas que a gente pode se preocupar é substituição de processos mecânicos por acionamentos controlados com controle de velocidade. Isso aqui vocês já sabem, né? Já está tudo no automático. Mas aí tem algumas questões que a gente pode inovar aqui. E aí, com esse chamado aqui, eu entro na parte, aproveitando a carona do assunto da manhã, na parte do desenvolvimento de alternativas tecnológicas para conversores de frequência. E aqui a gente tem uma das soluções que foi falada de manhã, né? Que são as células. Então a gente tem aqui, este produto é um produto já comercializado pela Siemens desde 97. Esse produto surgiu de uma necessidade, vou contar uma história bem rapidinho para vocês. Uma empresa norte-americana, se chama Marathon Oil. Eles precisavam construir uma planta de transporte de fluidos derivados do petróleo que o processo não permitia interrupção. Se eles parassem aquele processo por qualquer motivo, o fluido solidificava e destruía todas as tubulações,
que pudessem existir, e, consequentemente, a planta era destruída. Tu precisava, não tinha como tu reaproveitar. Interrompeu o processo, a planta acabou, faz uma nova, sai mais barato, né? Então, eles tinham essa necessidade. E aí eles chamaram alguns fabricantes e desafiaram eles. A gente precisa de uma solução contínua que garanta a continuidade do processo, e a gente vai analisar a proposta de vocês. A que tiver tecnologicamente a maior garantia deste sucesso, a gente vai acabar fechando o pacote. E uma empresa norte-americana chamada Robicon entrou nesse processo e venceu. Fazendo o quê? Este processo aqui de células. Tá? Então, qual que era a proposta? É a topologia desse processo aqui. A gente adotou um apelido, né, um nome só para chamar, que é o PROTOPS, que é o processo tolerante a falhas, que envolve uma série de fatores. Então, a gente associa várias soluções para lá, no final, chegar numa alternativa. Mas os grandes apelos dele era o bypass de célula, que a Fernanda falou hoje de manhã, e o objetivo final é maximizar a disponibilidade do sistema. Tá? Casualmente, acho que é igual, né? Eu copiei a apresentação da Fernanda ali, ela não sabe, mas eu copiei, mas é exatamente igual. Tá? Essa aqui é a filosofia de trabalho deste produto. Então, a gente tem aqui 3 células por fase, é no mínimo que a gente faz isso. E se vocês observarem, o transformador tem um secundário dividido em 3 partes que garante no mínimo 18 pulsos no conversor. Essa questão de ter 18 pulsos elimina efeitos harmônicos, né? A gente consegue minimizar bastante. A comunicação é feita por fibra ótica, né? Também foi um questionamento. Então, é por fibra ótica e cada célula tem um protocolo de comunicação desenvolvido para este fim. Se a gente precisar de mais tensão, observem aqui, ó, a tensão deste drive é 4.160 volts. Se eu precisar de mais tensão, o que eu vou fazer? Botar mais célula. Então, se a gente precisar de um inversor com 6.000 volts, a gente vai usar 1 ou 2 células a mais, dependendo da tensão de cada célula. Tá, mas qual é a vantagem disso, pessoal? Esse é um conversor de média tensão. Um conversor de média tensão que trabalha com células de baixa tensão. Qual é a vantagem de trabalhar com células de baixa tensão? A manutenção é mais fácil, tu encontra componentes com uma facilidade bem maior, é mais barato e uma tecnologia mais consagrada. A tecnologia de GBTs para baixa tensão está muito mais sólida do que para a média tensão. Então, tudo se torna mais fácil quando a gente trabalha com baixa tensão até este momento, além de ser muito mais em conta. Além disso, a gente consegue reduzir a questão de harmônicos. Então, a gente tem esta topologia que nos permite, além disso, uma forma de onda de saída muito próximo da forma de onda senoidal. Então, a gente tem uma modulação PWM que ela gera pulsos, picos de tensão aplicados na cabeceira de bobina do motor. Isso pode vir a queimar o motor. Isso é conceitual do produto. Quando a gente consegue trabalhar com células em cascata, a gente se aproxima muito da forma de onda senoidal. E nessa situação aqui, o motor não é agredido pelo conversor de frequência. Ele tem uma coisa que é muito suave. E daí? Pensem o seguinte, ó, quando a gente pega um motor e aciona ele por um conversor de frequência tradicional, PWM, a gente precisa que esse motor esteja preparado para receber aquele conversor. Senão ele vai queimar. Se ele não estiver preparado, vai furar a isolação, mais cedo ou mais tarde. Se eu usar essa topologia aqui, além dos outros benefícios, eu posso usar motor antigo aqui. Porque a forma de onda de saída ela é muito mais suave, ela não agride o motor, não tem picos muito agressivos. Então eu consigo chegar muito mais próximo de uma forma de onda senoidal. Então, por exemplo, ó, eu não causo aquecimento adicional no motor. Eu tenho uma forma bem mais suave. Quando eu uso um motor acionado por um conversor de frequência, eu perco potência nele, se ele não estiver preparado para isso.
Então eu tenho um motor que usa um fator de serviço 1.15, e quando ele é acionado por conversor de frequência, eu não posso usar esses 15%. Fator de serviço aí, não sei se todo mundo tem essa ideia clara, mas é o percentual a mais que tu pode dar de sobrecarga no motor sem que ele venha queimar. Se é 1.15, é 15% a mais de sobrecarga que eu posso aplicar, sem ele queimar. Só que quando eu aciono por conversor tradicional, eu perco esse fator. Ele cai para 1.0. Se eu tiver uma topologia de células, isso não vai acontecer, porque a forma de onda ela é mais suave. Então eu também tenho esta vantagem. Tá? Eu não tenho problemas devido a DVDT. Consequentemente, esse motor não vai ficar, o isolamento dele não entra em estresse. Não vai ressecar e com o passar do tempo ele acaba furando. Tá? Então eu posso usar motores antigos, motores normais, nessas situações aqui. Enquanto em situações normais eu não posso.